Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A gente vai desvendar ideias fascinantes hoje. A gente vai navegar por ensinamentos antigos, milenares, e vamos entender como eles podem ser a nossa bússola para o sucesso financeiro no mundo moderno. Isso Uhum. mesmo. A gente vai explorar a sabedoria da Bíblia e descobrir como ela pode nos guiar em temas super importantes, tipo mentalidade, orçamento, dívidas, investimentos, até generosidade. Prepare-se para uma jornada surpreendente, uma jornada onde o antigo e o moderno se conectam para a gente construir um futuro financeiro mais próspero. É verdade? E já que a gente está falando em futuro, né, o ponto de partida da nossa jornada de hoje é a nossa mente. O texto bíblico que a gente está explorando hoje, ele destaca o poder dos nossos pensamentos, das nossas crenças na construção da nossa realidade financeira. Em Provérbios 23,7, a gente encontra a seguinte frase: Assim como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela é. Essa frase, ela nos convida a refletir, né, sobre como os nossos pensamentos influenciam a nossa vida financeira. Se a gente carrega crenças negativas, tipo a ideia de que dinheiro é a raiz de todo mal, a gente pode, sem perceber, estar criando obstáculos para a nossa prosperidade. É como se a gente estivesse plantando sementes de escassez em vez de plantar sementes de abundância. O que me chama atenção nesse ponto é como a sabedoria ancestral e a psicologia moderna se conectam. A Bíblia, escrita há milhares de anos, já reconhecia a importância da mentalidade para alcançar o bem-estar em todas as áreas da vida, inclusive a financeira. Hoje, a psicologia reforça essa ideia. Ela mostra como as nossas crenças moldam as nossas ações e, por consequência, os nossos resultados. Interessante. Imagina, por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que rico só pensa em si mesmo. É natural que essa pessoa desenvolva uma resistência à riqueza, acreditando que para ser próspero financeiramente ela precisa ser egoísta. E essa crença pode levar a comportamentos autossabotadores, tipo recusar oportunidades de crescimento profissional ou evitar investimentos. É como se essa pessoa estivesse usando um mapa antigo, com informações desatualizadas para navegar no mundo moderno. E o resultado? Ela pode se perder no caminho, né? E deixar de aproveitar as oportunidades. É. Mas, e se a gente pudesse atualizar esse mapa, reescrever essa história? E se a gente decidisse questionar essas crenças que nos limitam? E adotar uma nova perspectiva, uma perspectiva mais alinhada com a realidade e com os nossos objetivos? Essa é a chave da transformação. É identificar as crenças que não nos servem mais, aquelas que impedem a gente de alcançar o nosso potencial. E aí reprogramar nossa mente com crenças que nos empoderem, que nos impulsionem em direção à prosperidade. Faz sentido. Mas essa reprogramação, ela não acontece do dia para a noite, né? É um processo, exige autoconhecimento, disciplina, persistência. É como se a gente estivesse limpando um terreno cheio de ervas daninhas para plantar um novo jardim. Legal essa analogia. E nesse novo jardim, a gente pode cultivar a semente da abundância, da generosidade e da prosperidade. E para essa semente florescer, a gente precisa de um solo fértil. A gente precisa de um ambiente que ajude no crescimento. Sim. E aí que entra a sabedoria da formiga, que é descrita em Provérbios 6,68. Olha só. Observe a formiga preguiçoso. Veja os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem comandante, nem supervisor, nem governante, mas armazena suas provisões no verão e reúne o seu alimento na época da colheita. A formiga, ou a sua organização, com a sua disciplina, ela nos ensina a importância do planejamento, da constância, da visão de longo prazo. Ela não espera sobrar para guardar, ela já se programa para ter o suficiente, mesmo quando tem pouco. O que me fascina na formiga é exatamente essa capacidade de pensar no futuro, de se preparar para os desafios. E isso é uma lição muito valiosa para a gente, principalmente quando a gente fala de finanças. É verdade. Em um mundo cada vez mais volátil, incerto, né? Ter uma Total. reserva financeira é fundamental para a gente poder enfrentar os imprevistos com mais segurança e tranquilidade. E para construir essa reserva, a gente precisa ter a mentalidade da formiga, ser organizado, disciplinado, Ah, persistente. certeza. Mas essa organização, ela não precisa ser sinônimo de sofrimento, de privação, tá? Pelo contrário. Quando a gente planeja as nossas finanças, a gente ganha mais liberdade, mais autonomia para realizar os nossos sonhos. Sim. A gente consegue definir prioridades, fazer escolhas mais conscientes e direcionar os nossos recursos para aquilo que realmente importa para a gente. É como se a gente estivesse conduzindo o nosso próprio barco, em vez de ser levado pelas ondas da impulsividade, do consumismo. É, e para conduzir esse barco com segurança, a gente precisa de um mapa, a gente precisa de um plano. E esse plano no mundo financeiro se chama orçamento. O orçamento, ele nos permite ter uma visão mais clara da nossa situação financeira. A gente consegue identificar para onde o nosso dinheiro está indo, quais são os gastos fixos, os variáveis, onde a gente pode cortar excessos e, principalmente, quanto a gente pode destinar para realizar os nossos sonhos. Um orçamento não significa viver na miséria, né?
ou abrir mão de tudo que a gente gosta. É sobre fazer escolhas conscientes, definir prioridades, usar o dinheiro como uma ferramenta para alcançar os nossos objetivos de vida. É isso aí. E para que esse processo seja mais leve, mais prazeroso, que tal a gente convidar os nossos ouvintes a participar dessa conversa? Compartilhem as suas experiências, as suas dicas de organização financeira, as suas dúvidas, as suas sugestões. Afinal, a jornada para a prosperidade, ela é muito mais enriquecedora quando a gente compartilha conhecimento, inspiração e apoio mútuo. É verdade. E para quem tá chegando agora, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos. Na próxima parte da nossa jornada, a gente vai explorar um tema que pode gerar bastante ansiedade, mas que é fundamental para alcançar a liberdade financeira: as dívidas. Preparem-se para desvendar os segredos para lidar com esse desafio de forma inteligente, de forma estratégica. Na tela. Retomando a nossa conversa sobre finanças com propósito, vamos mergulhar num tema que para muitos pode ser um fardo: as dívidas. A Bíblia, em Provérbios 22.7, ela apresenta uma visão bem direta sobre esse assunto. Olha só. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Nossa. Essa frase, ela nos leva a refletir sobre o peso que as dívidas podem ter nas nossas vidas, comprometendo não só a nossa saúde financeira, mas a nossa liberdade e autonomia também. É como se as dívidas fossem correntes, né? Que nos prendem, limitando os nossos movimentos, impedindo a gente de avançar em direção aos nossos objetivos. Sem dúvida. E essas correntes, muitas vezes, elas se tornam cada vez mais pesadas com o tempo, por causa dos juros, né? Que Vão se acumulando. É verdade. Mas a boa notícia é que a gente pode se libertar dessas correntes e trilhar o caminho da liberdade financeira. E a primeira etapa dessa jornada é ter a coragem de olhar para a situação de frente sem medo. É preciso ter clareza sobre a extensão do problema para poder traçar um plano de ação eficaz. Isso. O primeiro passo é fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico completo da situação, listando todas as dívidas com os valores, as taxas de juros, os prazos de pagamento. Organizar tudo. Exatamente. Com esse raio-x em mãos, a gente consegue identificar as dívidas que exigem uma atenção prioritária, como aquelas que têm juros mais altos, e definir as estratégias mais adequadas para cada caso. É como se a gente estivesse organizando um quebra-cabeça. Primeiro, a gente precisa separar as peças, né? Identificar os formatos, as cores, para depois começar a encaixar tudo de forma estratégica. Perfeito. E nesse processo de organização é importante a gente lembrar que nem todas as dívidas são iguais. Isso é verdade. Algumas são resultado de decisões impulsivas, né? De compras supérfluas, enquanto outras podem ser consideradas investimentos no nosso futuro. Por exemplo, um empréstimo para comprar a casa própria ou para fazer um curso profissionalizante. É fundamental ter essa distinção em mente para a gente poder direcionar os nossos esforços de maneira inteligente. Dívidas que nos impulsionam para o crescimento, para a realização dos nossos sonhos, elas podem ser encaradas como um trampolim para o sucesso. É verdade. Mas as dívidas que nos prendem naquele ciclo de consumismo e endividamento, essas precisam ser enfrentadas com mais firmeza, com determinação. Com certeza. É preciso ter disciplina para cortar gastos desnecessários, renegociar as taxas de juros e buscar alternativas para quitar as dívidas o mais rápido possível. E nesse processo de libertação, a mudança de hábitos é fundamental. De nada adianta a gente pagar as dívidas se a gente continuar agindo da mesma forma que nos levou ao endividamento, né? É verdade. A gente precisa rever os nossos padrões de consumo, aprender a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo e buscar a satisfação em experiências mais simples, mais significativas, que não dependam tanto de bens materiais. É isso aí. E para quem já se libertou das correntes do endividamento ou para quem nunca experimentou essas correntes, a sabedoria bíblica, ela nos apresenta um novo desafio. O desafio da multiplicação dos recursos. Interessante. Em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, a gente encontra a parábola dos talentos, que nos ensina a importância de não apenas guardar o dinheiro, mas de fazê-lo render, de multiplicá-lo. Que legal. A parábola conta a história de um homem que, antes de partir em viagem, ele entrega talentos, que eram moedas de grande valor, aos seus servos. 2 deles investem o dinheiro e dobram o valor, enquanto o terceiro, com medo, enterra o talento e não produz nada. E aí? O resultado: os 2 primeiros são recompensados pela iniciativa e pela coragem, enquanto o terceiro, ele é repreendido pela falta de ousadia. Faz sentido. Essa parábola, ela nos convida a refletir sobre a nossa relação com o dinheiro. Será que a gente está só guardando os nossos recursos como servo medroso? Ou a gente está buscando oportunidades para fazer esse dinheiro crescer, para gerar frutos? Uma boa reflexão. No mundo moderno, a multiplicação dos recursos, ela se dá por meio dos investimentos. E assim como na parábola dos talentos,
O sucesso nos investimentos depende da nossa capacidade de tomar decisões inteligentes, de buscar conhecimento e de agir com coragem, com ousadia. Uhum. Mas é importante lembrar que investir não é sinônimo de apostar, né? Isso. É preciso ter uma estratégia, estudar as diferentes modalidades de investimento, entender os riscos e as oportunidades de cada uma delas e diversificar os investimentos para minimizar as perdas e maximizar os ganhos. É verdade. Para quem se sente inseguro ou para quem não sabe por onde começar, existem várias ferramentas e recursos disponíveis para auxiliar nesse processo. Livros, cursos, plataformas online, consultores financeiros. A informação está ao alcance de todos. O importante é buscar conhecimento, se preparar para tomar decisões conscientes e, acima de tudo, ter a coragem de dar o primeiro passo. E falando em dar o primeiro passo, que tal a gente convidar os nossos ouvintes a compartilharem suas experiências com investimentos? Quais foram os maiores acertos, os maiores erros? Que dicas vocês dariam para quem está começando agora? A troca de experiência e o aprendizado mútuo são fundamentais para a gente construir juntos um futuro financeiro mais próspero, mais abundante. Com certeza. E não se esqueçam, a jornada para a prosperidade financeira ela é uma maratona. Não é uma corrida de curta distância. É preciso ter paciência, persistência e disciplina para alcançar os objetivos de longo prazo. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar o último pilar da nossa jornada, a generosidade. Preparem-se para descobrir como a generosidade pode ser a chave para a verdadeira abundância, não só financeira, mas em todas as áreas da vida. E chegamos ao último pilar da nossa jornada financeira, inspirada na sabedoria da Bíblia. A generosidade. É comum a gente pensar que a generosidade é só doar dinheiro, mas ela vai muito além disso. Ser generoso é usar os recursos que a gente tem, sejam eles financeiros, de tempo, talentos, para fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para um mundo melhor. Quando a gente fala em generosidade, muita gente sente aquele medo da escassez, né? Será que doar parte do que a gente tem não vai, diminuir o que a gente tem? Será que não é melhor garantir a nossa segurança financeira antes da gente pensar em ajudar os outros? A sabedoria bíblica ela nos ensina que a generosidade, quando a gente pratica ela com o coração aberto, com a intenção genuína de ajudar, gera um ciclo de abundância. Um ciclo virtuoso, sabe? Em 2 Coríntios 9,6, a gente lê o seguinte, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Essa frase, ela mostra pra gente que a generosidade não diminui a nossa riqueza. Pelo contrário, ela multiplica. É como se a generosidade fosse um imã que atrai prosperidade para a nossa vida. Quando a gente doa com alegria, com gratidão, a gente abre espaço para receber mais. Mais bênçãos, não só materiais, mas também emocionais, espirituais. É isso. E a generosidade, ela não precisa ser grandes doações, atos heróicos, sabe? Ela pode ser pequenos gestos do dia a dia. Ajudar um amigo, dedicar tempo a uma causa social ou simplesmente oferecer um sorriso para quem precisa. O importante é que a generosidade seja uma prática constante nas nossas vidas. Um hábito que a gente cultiva com amor e compaixão. E quando a generosidade se torna parte da nossa essência, a prosperidade, ela se torna uma consequência natural. É verdade. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada explorando como os ensinamentos da Bíblia podem iluminar o nosso caminho, né? Rumo à prosperidade financeira no mundo moderno. A gente viu que essa jornada, ela começa na nossa mente com a transformação das nossas crenças, com a construção de uma mentalidade de abundância. Depois, a gente passa pela organização das nossas finanças, com a criação do orçamento, a eliminação das dívidas. A gente avança para a multiplicação dos recursos através dos investimentos e a gente termina na generosidade que nos conecta com o nosso propósito e nos torna agentes de transformação do mundo. Que jornada incrível. Esperamos que esse mergulho profundo tenha inspirado você a trilhar o seu próprio caminho, né? Rumo à prosperidade financeira com sabedoria, disciplina e generosidade. É isso aí. E para continuar essa jornada com a gente, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Afinal, a prosperidade, ela se multiplica quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente compartilha inspiração. Até o próximo mergulho profundo.